Agora sim, iniciando a gravação. Hoje é dia 22/6. Obrigada, Giliardi, por lembrar. Hoje é dia 22/6, nós estamos iniciando com a história dos estudos sobre o cérebro e a mente. Então, a gente disse que na cultura ocidental, já no século V a.C., os pensadores estavam tentando localizar localizar no cérebro a sede das sensações. Então, no caso de Demócrito, Diógenes, Platão e Teófrasto, eles localizaram no cérebro o comando das atividades corporais. Também entre os gregos teve o Herófilo, né, que foi de 335 a 280 a.C., que dissecou e escreveu sobre o cérebro. E foi o primeiro a descrever suas cavidades, os ventrículos cerebrais, que ele associou com as funções mentais. Essa ideia, como veremos, teve enorme importância na neurofisiologia da Idade Média, com a teoria dos 3 ventrículos. Então, isso que foi produzido ainda, né, na Grécia antes de Cristo, é algo que vai ter reverberações durante uma parte da Idade Média, com a teoria dos 3 ventrículos, que é uma teoria que a gente foi refutar mais para o fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Então, veja como tem todo um processo nessa retomada das teorias sobre a mente que eu estou trazendo para vocês, é para mostrar como a produção do conhecimento sobre a mente, sobre o cérebro, sobre a localização das funções, tudo isso foi um longo processo que na cultura ocidental, né, do que a gente tem notícias na cultura ocidental, data até mesmo do século V a.C., e que a geração após geração, os pesquisadores, os pensadores foram partindo dessas teorias, né, partindo do que se conseguia avançar a partir dessas teorizações. Então, é importante a gente entender a neurofisiologia clássica como resultado desse longo processo de muitos anos de estudos, de pesquisa, de processos de dissecar o cérebro, né, de secar o corpo. Só para eu permitir aqui a entrada da Brígida. Então, foi um longo processo. É importante que vocês tenham essa compreensão do processo, porque o Luria, ele faz parte desse processo na medida em que ele vai partir do que se tem, né, das escolas que trazem teorizações sobre as funções cerebrais, né, e ele vai refutar, de certa forma, né, uma parte dessas escolas e vai manter vai incorporar, digamos assim, né, superar certas explicações a partir da incorporação de uma parte dessas explicações e da refutação de outra parte, né? Então, esse é o processo de avanço da ciência, como a gente incorpora certas explicações que a gente verifica que tem correspondência na realidade e também a gente refuta, né, ou combate aquelas que a gente verifica que não tem. E o Luria, ele faz esse movimento. Então, para a gente poder trazer o Hipócrates, né? Ele acreditava que o cérebro era a sede da mente. Então, vai dizer, deveria ser sabido que o cérebro, é a fonte do nosso prazer, alegria, riso e diversão, assim como o nosso pesar, dor, ansiedade e lágrimas, e nenhum outro que não o cérebro. É especificamente o órgão que nos habilita a pensar, ver e ouvir, e distinguir o feio do belo, o mal do bom, o prazer do desprazer. É o cérebro também que é a sede da loucura e do delírio, dos medos e sustos que nos tomam muitas vezes à noite, mas às vezes também de dia. É onde jaz a causa da insônia e do sonambulismo, dos pensamentos que não ocorrerão, deveres esquecidos e excentricidades. Então, isso já 460 a.C., né? Não 460, mas entre 460 e 379 a.C., Hipócrates já estava localizando na mente, no cérebro, a sede
do nosso comportamento, né, das nossas sensações, dos nossos sentimentos, do pensamento, né. Então, a gente tem o Aristóteles, 384 a 322 a.C., que divergiu de seus contemporâneos e afirmava que o coração era o órgão do pensamento, das percepções e do sentimento, enquanto o cérebro seria importante para a manutenção da temperatura corporal, agindo como um agente refrigerador. Segundo ele, os nutrientes subiriam pelos vasos sanguíneos e uma parte deles, uma espécie de refúgio, seria resfriada no cérebro, transformando-se em líquido de uma forma análoga ao que ocorre com a água na natureza, quando se forma a chuva. Então, Aristóteles generalizou erradamente uma noção bastante antiga em todas as civilizações, de que pelo menos a sede das emoções seria o coração. Até hoje, nós somos influenciados por essa noção, quando nos referimos ao símbolo do amor como sendo um coração, ou quando dizemos que estamos de coração partido, ou de coração pesado, que gostamos de algo de coração, ou até que decoramos alguma coisa. A palavra decorar vem de saber decor, ou do coração, do latim coração. Então, isso provavelmente deve ser ao fato de que a ativação do sistema nervoso autônomo simpático, que ocorre na expressão das emoções, altera de forma sensível a frequência cardíaca e a força das contrações. Então, a gente sente, né, esse taquicardia, essa alteração da frequência cardíaca, e aí a gente remete ao coração. Mas essa modificação é uma consequência da ativação do sistema nervoso autônomo simpático, né? Então, o que acontece no cérebro e, como consequência, tem uma modificação na nossa frequência cardíaca. Então, ao longo da nossa tradição, da tradição humana, é comum a gente verificar, ao longo da cultura humana, a gente remeter ao coração para falar, né, de emoções que levam a essa modificação de frequência cardíaca, né? E no caso do Aristóteles, ele apenas generalizou isso, colocando no coração a sede do pensamento, das percepções, do sentimento, e o cérebro teria, então, uma função secundária. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo, né? Então, Galeno, de 130 a 200 antes de Cristo, não, depois, eu acredito, peraí. Rejeitou as ideias de Aristóteles, argumentando que não se poderia acreditar que o cérebro tivesse uma função de esfriar as paixões do coração. Então, veja, até essa compreensão aristotélica, né, a gente tem uma certa herança, né, dentro do senso comum, dentro da sabedoria, né, popular e tudo mais, que é a ideia de que as paixões, a sede das paixões é o coração e a sede da razão é o cérebro. De certa forma, o cérebro esfria as paixões do coração, né, ou ameniza os sentimentos. Então, o Galeno, ele discordou do Aristóteles e foi um intenso dissecador de animais e colocou atenção às meninges e às cavidades encefálicas, e menos atenção ao cérebro em si. Então, ele prestou mais atenção nas cavidades e menos, né, à massa cerebral. Nessa época, trabalhando com material não fixado, era natural que os ventrículos chamassem muita atenção, pois o encéfalo aparecia apenas como uma geleia amorfa. Para Galeno, os nutrientes absorvidos nos intestinos passavam ao fígado, onde era produzido o espírito natural. Este era levado ao coração, onde no ventrículo esquerdo transformava-se em espírito vital, que pelas carótidas se dirigia a uma rede de vasos na base do crânio, a rete mirabile. Aí misturava-se com o ar inspirado, formando o espírito animal, que era armazenado nos ventrículos cerebrais, e deles difundia-se ao cérebro. Este espírito animal, vindo da mistura de um líquido e do ar, era considerado como a essência da vida e a fonte das faculdades intelectuais. Quando necessário, ele viajava através dos nervos, considerados estruturas ocas,
para provocar movimentos ou mediar as sensações. Para Galeno, o material processado na rete mirabile, né, que é a base do crânio, e nos ventrículos, produzia uma certa quantidade de refúgio, parte líquido, parte gasoso. A parte gasosa escapava pelas suturas entre os ossos e pelos seios aéreos do crânio, sem ser percebida pelos sentidos. A parte líquida escorria dos ventrículos anteriores para as lâminas crivosas dos ossos etimoides, ou então do terceiro ventrículo para a fossa pituitária. Daí chegava a cavidade nasal e era descartada como muco. Então, veja como Galeno vai fazer toda uma teorização do fluxo, né, daquilo que é processado. Então, como que a gente absorve o que a gente experiencia no meio, né, no meio externo, como que isso é assimilado pelo cérebro, como que isso chega ao cérebro e depois volta, né, para todo o corpo, ou sai, né, ou é expelido através da cavidade nasal pelo muco. Então, o Galeno fez toda uma teorização a partir das suas dissecações sobre como funcionaria esse processo, né? Finalmente, a gente tem a teoria dos três ventrículos, já 320 depois de Cristo, que vai ter uma influência no modo de produção posterior, que é a Idade Média, né? Vai ter bastante hegemonia essa teoria dos três ventrículos, que é do Nemésio, bispo de Emésia, na atual Síria, tomou as ideias de Galeno e baseou nos ventrículos as faculdades intelectuais. Em seu livro Da Natureza do Homem, onde ele tratava da fisiologia com base na medicina grega, consta que a alma não tem uma sede, mas as funções da mente, sim. Então, os ventrículos cerebrais seriam responsáveis pelas operações mentais, desde a sensação até a memorização. O primeiro par de ventrículos seria sede do senso comum. Olha como que ele já vai diferenciando, né, também as formas de pensamento. Então, se o cérebro é a base, né, a sede das formas de pensamento, das funções da mente, da sensação até a memorização, então, das funções mais simples até as mais complexas. Então, os ventrículos também são responsáveis pela forma de pensamento. Então, o primeiro par de ventrículos seria a sede do senso comum. Eles receberiam as informações vindas dos órgãos sensitivos e ele se dava análise sensorial. Olha que interessante. As imagens formadas eram levadas ao ventrículo médio, sede da razão, do pensamento e do juízo. Só então entrava em ação o último ventrículo, sede da memória. Então, até a Idade Média, as figuras representando o cérebro mostram com destaque os ventrículos cerebrais. A gente vai ver essas imagens. A ideia de que espíritos circulavam pelos ventrículos, favorecida pela Igreja, foi predominante até a época do Renascimento, né? Até a época, né, que precede a emergência da modernidade, da ciência moderna, da explicação moderna do funcionamento cerebral. Em um livro do século XIII, denominado Da Propriedade das Coisas, uma compilação feita por Bartolomeu, o inglês, afirma que a cavidade anterior é macia e úmida para facilitar a associação das percepções sensoriais e a imaginação. E a cavidade intermediária deve também ser quente, porque o pensamento é um processo de separação do puro do impuro, comparável à digestão, e sabe-se que o calor é o principal fator na digestão. Então, ele está dizendo que a cavidade intermediária, que é aquela que vai pegar as informações do senso comum, essas informações que não são precisas, e vai fazer uma decantação, né? Vai separar o puro do impuro, o verdadeiro do falso, né? Então, como esse processo de digestão, digamos assim, esse processo de decantação é análogo ao processo da digestão, em que separa os nutrientes bons dos que vão ser eliminados, né? E como no processo de digestão envolve calor, ele chegou à conclusão, né, de que a cavidade
de que essa cavidade responsável, a intermediária responsável por isso, também deveria ser quente. E a cavidade posterior, no entanto, é um local para armazenamento a frio, porque é a memória, né? Onde uma atmosfera seca e isenta de calor permite o armazenamento de bens. Por isso, o cerebelo é mais duro, menos medular e gasoso do que o restante do encéfalo. Interessante, né? Então, durante muitos séculos, portanto, falava-se em 3 ventrículos cerebrais, sendo os ventrículos laterais considerados em conjunto. Leonardo da Vinci teria que aparecer aqui, né, porque foi um grande pesquisador, um grande curioso sobre tudo, que viveu de 1472 a 1519. Ele tinha o hábito da dissecação e mostra nos seus desenhos os ventrículos laterais separados e não como um ventrículo único. Da Vinci acreditava que as sensações deveriam localizar-se no ventrículo médio, o terceiro ventrículo, porque para suas imediações, porque as suas mediações convergem em uma grande quantidade nos nervos cranianos. Aqui os ventrículos cerebrais desenhados, aqui o desenho do Da Vinci. Os ventrículos cerebrais do livro publicado em 1525. Então, aqui seriam os ventrículos médio, aqui o ventrículo da memória, o ventrículo médio da razão e o ventrículo do senso comum. E os nervos ópticos, né? Aqui, ó, uma ligação das sensações, da percepção visual, percepção auditiva, percepção gustativa, que vai até o cérebro. Até aqui, até 1500, a gente tem essa explicação. Então, a gente vai ver como que, com a emergência da modernidade, da explicação burguesa mesmo de homem, isso vai avançar muito. E, nesse sentido, a explicação burguesa do funcionamento, ela realmente, ela tem uma importância muito grande. Não significa que não deva ser superada, que é o que o Luria coloca, né? A necessidade de superar essa explicação. Mas a gente não pode ignorar o fato de que até então o que se tinha desenvolvido sobre o funcionamento cerebral era muito incipiente, muito pouco verídico, né? Não tinha muita relação com a realidade, e a modernidade, a partir da emergência do capitalismo, né, do modo de produzir conhecimento da ciência moderna, que vai avançar em muito essa compreensão. E aí o Luria, ele vai fazer todo um resgate das teorias modernas, da neurociência clássica, neurociência moderna, para poder, a partir daí, avançar, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. David falando frio calculista, né? A razão é fria, é calculista, e ela tem nessas teorias, né? Ela tem como é que fala? O papel de resfriar as paixões, né? De resfriar os sentimentos que estão lá no coração. Quitéria, não deixem isso chegar nos coach. Vão usar como teoria atual, tal qual fizeram com a teoria dos fluidos e dos temperamentos. Ai, meu Deus. Esse pessoal pega qualquer coisa. Se o pessoal chegar numa biblioteca da Idade Média, assim, de algum país europeu, pega um livro de sei lá, 1300 e faz alguma coisa com isso, né? Eles são impressionantes. São capazes de transformar qualquer coisa que já foi superada pela ciência moderna, né, e transformar numa teoria de autoajuda. Eles são bons nisso. Bom, agora deixa eu trocar aqui o slide.
Então, o Luria, naquele capítulo que vocês vão ler, ele vai apresentar, então, que vocês, espero que já tenham começado a ler, na verdade, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai, então, retomar as principais teorias da modernidade, né? Então, essas que superaram essas teorias da antiguidade clássica e as teorias que se mantiveram durante a Idade Média, a teoria dos 3 ventrículos, né? Vai mostrar como as teorias modernas avançaram em relação a essas, digamos, pseudo-teorias iniciais, né? As tentativas iniciais do ser humano de compreender o funcionamento cerebral. E ele vai resgatar e vai sistematizar as duas, todas as tentativas, né, todos os estudos modernos sobre o funcionamento cerebral, ele vai sistematizar em 2 grandes escolas, e que ele vai chamar de neurociência clássica, que é as primeiras escolas, né, que são das teorias localizacionistas, que tem o Gall com a frenologia, o Wernicke, o Broca, né, que são grandes pesquisadores, que vão trazer de modo geral e de forma bem resumida a ideia de que a consciência, ela, não só a semântica, mas a consciência, ela seria, ou seja, as funções da consciência seriam estruturadas em loci anatômicos localizados, ou seja, a ideia da localização em loco, né, de certas capacidades ou de certas funções. E de forma a refutar, ou de certa forma discordar, né, combater as teorias localizacionistas, vai surgir uma segunda escola, que é das teorias holísticas ou do antilocalizacionismo, que tem o Hewlins, o Jackson, os Florence, que vão defender que todo o cérebro estaria envolvido em todas as funções. Então, o Luria, ele vai colocar a dificuldade, né, as limitações de ambas essas escolas. A primeira, né, que é as teorias localizacionistas, que são até as mais conhecidas, as que existem até hoje, né, que de certa forma são hegemônicas até hoje, que dão base para as pesquisas clássicas em neurociências, e que dão base para as explicações mais dentro das teorias cognitivas, né, das teorias behavioristas e tudo mais. Ele vai colocar que essas teorias, a limitação delas é que, se a gente pensar que a consciência ela está estruturada em loci anatômicos localizados, primeiro, que a gente não tem como comprovar isso, né? Todas as tentativas de comprovação foram parciais, né? Todos os estudos que tentaram comprovar isso aí, vocês vão ler lá no capítulo, ele cita alguns, né? Mostra algumas tentativas e mostra que todas elas apresentaram limitações. Então, aí vocês vão ver com mais detalhes ele apresentando as teorias do Gall, do Wernicke, do Broca, né? As teses que foram defendidas. Mas, de forma geral, o que ele está mostrando? O Luria, ele começa a discutir o funcionamento cerebral por um imperativo prático, que é uma parte da biografia dele que eu não sei se eu comentei com vocês, mas vou comentar agora. Lembra lá que estava rolando, né, a Primeira Guerra Mundial, estava rolando as guerras civis dentro da Rússia naquele momento histórico, né, por causa da Revolução Proletária, e que então tinha-se um grande contingente de pessoas que iam à guerra, né, e que atuavam nos frontes de guerra, e aí o Luria, e aí se tinha também um grande contingente de feridos de guerra, e o Luria, ele é destacado como médico para ir lá ajudar como médico a atender esses soldados feridos de guerra. E aí ele foi percebendo, ele faz todo um estudo, né? Tem livros e livros dele que ele mostra todas as descrições que ele vai fazendo desses ferimentos de guerra, dessas lesões,
e ele vai percebendo que muitas vezes lesões em locais e nos mesmos locais e lesões até muito parecidas pelos mesmos motivos, por exemplo, estilhaço de bomba ou qualquer coisa relacionada a tiro, né, estilhaço de tiro, né, de armas de fogo, etc. Ele vai vendo como que essas lesões ocorridas na mesma parte do cérebro e às vezes até mesmo com os mesmos elementos, digamos assim, né, um estilhaço, alguma coisa, eles levavam a perdas, a prejuízos cognitivos diferentes em pessoas diferentes. Então, se a teoria localizacionista a teoria localizacionista tinha como principal ponto, né, principal tese, a ideia de que o cérebro humano, ele funcionaria mais ou menos de forma universal, e que cada parte do cérebro humano seria responsável por alguma função ou alguma capacidade humana. Então, a gente tem lá a parte semântica, a gente tem a parte vinculada à linguagem, a gente tem uma parte vinculada à memória, uma parte vinculada a outras funções, enfim. Essa explicação localizacionista não daria conta desse dado de realidade, que algumas pessoas diferentes, né, com lesões no mesmo local do cérebro, tinham prejuízos diferentes. Então, se é verdade que essa explicação localizacionista, se ela desse conta da realidade, então, na verdade, a gente teria que ter pessoas diferentes com lesões no mesmo local do cérebro terem prejuízos iguais, né? Porque foi afetado o mesmo local do cérebro. Voltando aqui, Quitéria está falando, tem um livro muito bom e bem simples de entender, que é O Homem com o Mundo Estilhaçado. Perfeito, gente. Leiam esse livro, porque, assim, é muito interessante e muito esclarecedor e realmente simples, né? Porque o Lurie, além de tudo, ele defendia, justamente por causa disso, né? Por perceber que a teoria localizacionista não dava conta de explicar esses casos, ele defendia que então era necessário a gente se voltar para a história individual de cada sujeito. Então, a forma dele de fazer a clínica e a forma dele de propor programas de reabilitação para aquelas pessoas, né, para retomar suas funções, tinha a ver com essa metodologia que ele chamava de ciência romântica, digamos assim, porque era necessário a gente retomar toda a história de vida da pessoa para poder entender o seu funcionamento cerebral. E aí, Júlia, deixa eu só terminar aqui que eu já te respondo. E aí, como ele defende, né, que a gente vai ver que como a teoria localizacionista não explica esses casos, ele vai dizer que, na verdade, evidentemente, com uma base marxista, né, todo o desenvolvimento da pessoa tem a ver com a história de vida dela, ou seja, o que ela teve acesso, as possibilidades de desenvolvimento das suas funções psicológicas, né, o que ela teve condições de assimilar da cultura humana, por exemplo, é alfabetizada, não é, qual o grau de escolaridade, né? Tudo isso tem a ver com o desenvolvimento e com a forma de desenvolvimento cerebral, desenvolvimento das funções. Não estou falando das estruturas anatômicas, né? Que essas sim são todas iguais para todas as pessoas, mas da funcionalidade das funções. Então, como ele defende isso, ele vai trazer essa necessidade de modificação total da metodologia, em que o neuropsicólogo tem que se ater, né, tem que fazer todo um inventário da história de vida de cada sujeito. E é mais ou menos o que ele faz nesses livros em que ele conta os casos clínicos, né? Então, esse livro que a Quitéria colocou aí, O Homem e o Mundo Estilhaçado, é um caso clínico em que ele vai
realmente fazendo esse inventário, mostrando como que era a vida do paciente e tudo mais, e acaba virando como uma ciência romântica, entre aspas, né? Romântica no sentido de não tem aquela frieza da ciência moderna, né? Porque você tem que explicar ao máximo a vida daquele sujeito e investigar ao máximo a vida daquele sujeito. Então, realmente é um livro muito bom. Parece até digamos assim, um romance, mas não é, né? É realmente a descrição de um caso clínico, de uma forma totalmente diferente de como se descreve nas neurociências tradicionais, né? A Júlia está perguntando, apenas nos casos das áreas de Broca e de Wernicke, que essa lógica localizacionista pode se sustentar? Então, Júlia, eu acho que, assim, o Luria, ele refuta apenas parcialmente o localizacionismo. Em que sentido? Ele não é um localizacionista, ele demonstra, né, como que isso não funciona. Mas que realmente, depois a gente vai ver ainda hoje, que ele vai fazer essa distinção entre os blocos funcionais. E realmente tem algumas áreas que são mais específicas. E aí é mais possível a gente fazer uma correlação direta, como os localizacionistas fazem. Mas essas funções mais específicas, elas, no geral, são vinculadas a estruturas de zonas subcorticais. Então, no córtex, na funcionalidade do córtex, é muito difícil fazer essa associação. E aí é isso que ele defende, né? O Mikeson, existem também outros pontos em que o localizacionismo também se sustenta, como a função geral dos lobos cerebrais, por exemplo. O lobo occipital responsável pela visão primária, se não me engano. A gente vai ver que é isso que eu estou falando, gente. No geral, o localizacionismo, o Luria, ele incorpora algumas contribuições do localizacionismo realmente onde ele se sustenta. E, no geral, isso tem mais a ver com as estruturas subcorticais. É difícil a gente... E até, né, algumas estruturas, como o lobo occipital e tal, mas os lobos frontais, esses especificamente humanos, é muito difícil a gente verificar. Como, por exemplo, vou até dar um exemplo mais rasteiro, assim, digamos, um pouco mais vulgar, mas que acontece bastante, que é a gente vê em programas de televisão. Eu costumo dar exemplo até de uma vez que eu vi, acho que era um programa da Fátima Bernardes, esse encontro, alguma coisa, que eu liguei a televisão e estava passando, e tinha lá a presença ilustre, né, de um neurocientista. E o tema da manhã, de discussão, era os ciúmes, o sentimento dos ciúmes. E aí estava se discutindo, tinha um neurocientista, acho que tinha um psicólogo, tinha outras pessoas lá, um escritor, enfim, discutindo sobre essa questão, né, do ciúme, desse sentimento, o que é. E muito comumente o que se faz é tentar encontrar uma base cerebral ou uma localidade, né, uma localização em loco para sentimentos ou para funcionamentos humanos que são altamente complexos e essencialmente culturais, né? Porque a gente está falando aqui da cultura humana, não culturas específicas, mas da cultura humana geral. E aí começou lá o ilustre neurocientista, né, a dizer que existia, não sei em qual região, agora eu nem lembro qual região foi que ele elegeu para falar, fizeram vários estudos com tecnologias de ponta, né, então com neuroimagem, com etc., e viram que existia ativação naquele lugarzinho que era a área considerada responsável por sentimentos, né, algumas questões, dentre elas o ciúme. E aí, isso é muito difícil, né? Isso é muito complicado, porque não existe essa correlação direta entre funções tão complexas, especificamente humanas, principalmente essas que estão
vinculadas aos lobos frontais, né, as ações, ações especificamente humanas, a comportamento especificamente humano, que tenha essa associação direta. Mas essa vulgarização do localizacionismo, claro que não era essa forma de explicar desse neurocientista e desse pseudocientista, não era vulgar desse jeito lá no Wernicke, lá no Broca, né? Eles não estão falando de coisas tão complexas assim. Porém, o localizacionismo deixa margem para isso. E hoje o que a gente vê é essa vulgarização, a gente tentando encontrar especificidades humanas em locais específicos e tentando fazer essa relação imediata. E é isso que o Luria vai combater. A Quitéria está falando, nesse livro que eu citei, ele vai falar sobre a visão e a linguagem, e vai dizer que vai falar das localidades também. Posso procurar aqui. Acho que ele não nega algumas funções estarem localizadas em alguns pontos. Sim, como eu disse, mas acredito que o diferencial é para além do que simplesmente a descrição e a função do seu lugar. Isso. A gente vai ver que é exatamente isso. Ele incorpora, ele vai incorporar tudo o que explica a realidade, gente. E as teorias localizacionistas, ela de fato, como a gente falou anteriormente, avançaram muito em relação ao que se tinha antes. E quando eu falo avançar, é no sentido de explicar a realidade. Mas ele vai mostrar que apenas algumas funções mais elementares podem ser vinculadas a áreas específicas do cérebro, porém, aquilo que existe de mais especificamente humano funciona no que ele chama de orquestra, né? Um funcionamento articulado, e que muitas vezes, inclusive, no caso de lesões, quando a gente lesiona uma parte do cérebro que é responsável por tal capacidade ou tal função, é possível, o cérebro é capaz, isso é o que as neurociências hoje chamam de plasticidade, mas que é um conceito luriano das vias alternativas, que o cérebro é capaz de delegar essa função a outra parte do cérebro que não foi lesionada, de tal forma que é possível retomar e reconstruir essa habilidade no sujeito. E ele mostra, né, nesses relatos de caso, alguns casos em que isso realmente ocorreu, que através dos programas de reabilitação foi possível reabilitar por outras vias aquela função que tinha sido perdida por uma lesão. Então, realmente, não está localizado num lugar, né, numa estrutura anatômica ou num local específico, mas tem a ver com funções articuladas. E isso, ele vai pegar tanto uma contribuição do localizacionismo como a contribuição também do antilocalizacionismo, que é essa segunda escola que vai dizer, não é possível a gente fazer a correlação direta entre a função e a estrutura cerebral, de forma, então, que, na verdade, todo o cérebro atua em conjunto para todas as questões. Então, tudo que o ser humano vai fazer, todo comportamento, então, veja aonde entra uma espécie de localizacionismo, né, da contribuição do localizacionismo para a teoria luriana. É quando ele verifica a escola que vai tentar combater o localizacionismo, que é o antilocalizacionismo, que vai para o outro extremo, que também não explica bem a realidade. Como? Ele vai dizer, olha, imagina que o seu cérebro, imagina se é funcional ao ser humano, o cérebro funcionar em toda a sua capacidade, em todas as suas estruturas, para você para você desempenhar um comportamento simples do tipo pegar uma caneta no chão, agarrar uma caneta no chão, catar a caneta e, sei lá, aprender uma nova língua. Então, para você pegar uma caneta no chão e para você fazer um comportamento altamente complexo do tipo aprender um novo idioma ou, sei lá, entrar num laboratório, fazer cálculos matemáticos, desenvolver equações, enfim, em todos esses comportamentos, seja ele o mais simples,
do mais simples ao mais complexo, o cérebro estaria atuando como um todo, em todas essas funções. E aí o Luria vai falar, isso também não pode ser real, né? Isso daí também não tem correspondência com a realidade. Porque da mesma forma que a gente não pode fazer a correlação imediata de um pedacinho do cérebro para cada função, a gente também não pode dizer que o cérebro está totalmente ativado o tempo todo para todo e qualquer comportamento ou toda e qualquer função, seja ela mais simples ou até a mais complexa. Né? Então, veja como ele vai superar essas duas escolas, trazendo o que elas conseguem explicar da realidade. No caso do localizacionismo, de que existe um nível de localização, sim, que não é todo o cérebro que está funcionando o tempo todo, existe um nível de especificidade, de especialização, mas, por outro lado, das teorias holísticas, ele também vai tomar essa compreensão de que o cérebro atua em conjunto. Ou seja, os blocos funcionais, eles atuam em conjunto. Não todos o tempo todo, mas eles atuam em conjunto, que é algo que não existia nas teorias localizacionistas e que é uma contribuição das teorias antilocalizacionistas. Tá dando para entender até aqui? Vai ficar mais claro quando eu começar a apresentar a teoria dos sistemas funcionais agora. Então, como eu disse, né, a teoria dos sistemas funcionais complexos, que é a teoria luriana que ele está apresentando, né, é a superação do localizacionismo, porque a localização dos processos superiores se desloca e se movimenta ao longo do processo de desenvolvimento e como resultado das etapas de aprendizagem. Então, é uma superação do localizacionismo por isso, porque não admite que a localização dos processos mentais seja estático, mas que, pelo contrário, ele se desloca e se movimenta ao longo do desenvolvimento do sujeito e como resultado das etapas de aprendizagem. Então, tem a ver com aquilo que a gente falou. Se é verdade, né, que o ser humano se desenvolve na relação com o meio social, então, o desenvolvimento cerebral também obedece a essas leis. Essa lei de desenvolvimento na relação dialética com o meio social. Então, o que significa isso? Significa dizer que, por exemplo, uma pessoa que tem um acesso maior à cultura humana vai desenvolver o cérebro de uma forma diferente daquela que, infelizmente, não teve o acesso. Isso significa que é irreversível? Não, isso seria um determinismo biológico absurdo dizer isso. Pelo contrário, isso significa dizer que se as pessoas tiverem acesso à cultura humana, ao produto do trabalho humano, ela tem condição de se desenvolver plenamente. E quando não se tem esse acesso, esse desenvolvimento fica comprometido de certa forma, e acontece de outra forma. E é isso que explica, por exemplo, o que aconteceu. Por que os prejuízos foram diferentes naqueles dois soldados, né, em que um, por exemplo, tinha se apropriado da linguagem escrita e outro não, por exemplo, né, e como que eles tinham prejuízos diferentes no campo da linguagem, no campo enfim, em outros campos. Então, a aprendizagem está ligada à formação de novos sistemas funcionais. Então, a aprendizagem, o que a gente aprende, está ligado à formação de novos sistemas funcionais. Por exemplo, a formação dos sistemas funcionais não é a mesma em todos os indivíduos. Isso depende da mediação cultural, que aqui, no nosso caso, é a aprendizagem, né? O que a gente tem acesso, o que a gente pode aprender. Então, a premissa fundamental da psicologia histórica, uma das premissas fundamentais da psicologia histórico-cultural é essa, né, de que a constituição da consciência se dá primeiro no nível interpsíquico ou extrapsíquico, né, no nível social, a gente compartilha
num nível compartilhado, em que sentido, né? O ser humano, no seu nascimento, o ser humano, ele é totalmente social, no sentido de que ele é totalmente, tudo que ele precisa, todas as suas necessidades são sanadas pelo outro, pelo cuidador, pelo adulto. Então, a formação da nossa consciência, primeiro ela é mediada pelo outro, e ela é compartilhada com o outro. Então, primeiro ela se dá nesse nível social, e depois, com o desenvolvimento do sujeito, ela vai se convertendo em um nível intrapsíquico, em um nível individual. Então, diferente das explicações anteriores da psicologia, né, que consideravam que o ser humano é, no início da vida, um ser totalmente individual, e depois ele vai socializando. Vocês já ouviram esses termos em algum lugar, né? Ah, vamos colocar a criança na escola para ela socializar, né, para ela aprender a interagir com outros seres. O Vygotsky, ele vai dar uma inversão, ele vai inverter isso, vai mostrar, não, nós somos seres totalmente sociais no início da nossa vida, no nosso nascimento. Inclusive, isso é algo que nos diferencia, nos distingue de todos os outros animais da face da Terra, porque os animais, eles nascem sabendo fazer absolutamente tudo, porque isso está na sua constituição biológica, na sua constituição genética, né, nos seus instintos. Mas o filhote humano, ele é um ser que o que ele nasce sabendo fazer são reflexos primários muito simples, por exemplo, o reflexo da sucção, reflexo de Moro, alguns outros reflexos que nós nascemos sabendo fazer e que eles são parte da nossa herança filogenética, né, do nosso desenvolvimento filogenético, da nossa herança evolutiva. Então, nós viemos lá dos macacos, nós viemos dos antropóides superiores, e a gente nasce com alguma herança. Mas o que existe de substancial no ser humano vai ter que ser aprendido, vai ter que ser ensinado. É por isso que nós estamos falando que a aprendizagem, essa mediação cultural, vai ser responsável pela formação de novos sistemas funcionais, pelo desenvolvimento da consciência e consequentemente, pelo desenvolvimento cerebral. Então, o que eu estou trazendo? Essa é a premissa fundamental da psicologia histórico-cultural, de que a constituição da consciência se dá primeiro no nível social, ou seja, primeiro a gente precisa aprender, a gente precisa compartilhar. Tem uma máxima do Vygotsky que ele diz, por exemplo, que uma criança consegue fazer com a ajuda de um adulto hoje, amanhã ele vai conseguir fazer sozinho. É isso, né? Nós temos primeiro uma natureza social, e ao longo do nosso desenvolvimento, nós vamos convertendo essa cultura humana em algo que é nosso, que é individual, que são as nossas capacidades individuais, e que vai formando a nossa personalidade única. Então, diferente do que vocês possivelmente devem já ter ouvido aí no mundo banal aí, que fala de Marx, fala dessas coisas, fala tudo errado sobre Marx, que uma das coisas que eu lembro de ouvir, assim, quando eu era mais jovem, era assim, esses marxistas, não sei o quê, acham que a gente quer lutar por uma sociedade em que todo mundo seja igual, que quer acabar com as diferenças, né, com as especificidades, mas na verdade é o contrário, né, que o Luria está explicando. Na verdade, nós somos seres sociais de início, e ao longo do nosso desenvolvimento, nós vamos desenvolvendo, nós vamos constituindo a nossa personalidade pessoal e única, a nossa singularidade. E do ponto de vista da psicofisiologia, a gente tem uma tradução disso, que é as funções, elas se desenvolvem, elas se dão primeiro num nível social, por meio das ações, e depois no nível individual, que a gente vai ver como que isso acontece. Então, o Vygotsky, ele diz, né, a aprendizagem é o momento decisivo e determinante de todo o destino do desenvolvimento intelectual. É a aprendizagem que arrasta o desenvolvimento, né, que impulsiona o desenvolvimento, e não o contrário, né? Então, diferente do que diziam outros pesquisadores, como, por exemplo, Piaget, que a gente primeiro tem que desenvolver certas funções, né, amadurecer algo que está ali pré-determinado,
e que depois, quando a gente desenvolve essas coisas, a gente tem condição de aprender algo. E o Vygotsky, Luria Leontiev, psicologia histórica e cultural, vai dizer exatamente o contrário, né? A gente só se desenvolve a partir da aprendizagem. A gente só se desenvolve porque existe essa mediação cultural entre o sujeito e a cultura humana, e o produto do trabalho humano. Então, nós, ao aprendermos, nós nos desenvolvemos. Então, a aprendizagem condiciona novas formações neurológicas funcionais. E é por isso que existe essa distinção que a gente já tratou, né? Que vocês falaram que a gente já tratou lá no início, que é a distinção entre as funções psicológicas elementares, que tem um caráter mais biológico, mais vinculado a essa herança evolutiva, e as funções psicológicas superiores, que têm a relação com a história cultural humana e que nós precisamos ir aprendendo ao longo do nosso desenvolvimento. É por isso que, a depender do que nós aprendemos e a depender do que nós temos de acesso à cultura humana, o nosso desenvolvimento cerebral, das formações neurológicas funcionais, também vai sendo diferente. Porque o ser humano não nasce pronto, ele precisa se desenvolver. E ele se desenvolve através da aprendizagem. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Tá, só a Quitéria mandando o livro. Obrigada, Quitéria. Então, ele vai apresentar essa teoria, né, dos sistemas funcionais, em que essa que seria a unidade 1 do bloco funcional. Unidade 1 é o sistema reticular ativador ascendente, SRAA, que tem a função de regulação do tônus cortical e da relação entre o nível de vigília e sono. Então, o sistema reticular ativador ascendente, que é a unidade 1 do bloco funcional, é algo que a gente poderia considerar que está dentro da concepção localizacionista, porque é exatamente aí que acontece essa função de regulação. Isso aí não é móvel, isso aí não se modifica. Tanto que as pessoas que estão aqui nessa disciplina aqui, que eu acho que é só a Júlia, não sei, que participa da minha disciplina mais cedo, na terça-feira, que é o desenvolvimento do bebê, a gente vê como são essas estruturas que estão relacionadas com a atividade psíquica rudimentar do bebê no início da vida, que são as estruturas mais antigas, as estruturas que nós temos, digamos, em comum os animais, né? Essas estruturas que estão relacionadas à atividade vital mais imediata, mais simples, né? Como tônus cortical, vigília e sono. Nós temos, então, a unidade 2 do bloco funcional, que seria, que tem a função de receber, analisar e armazenar os estímulos de natureza auditiva, tátil, sinestésica e visual, recodificar as informações recebidas. Então, mesmo na unidade 2 do bloco funcional, a gente já tem um tipo de função que é já mais especializada, que é receber, analisar e armazenar os estímulos. Mas, apesar de ser um pouco mais especializada, ela ainda também, porque vai ser contraditório falar dessa forma, mas apesar de ser um pouquinho mais especializada, ela ainda é geral. Então, de certa forma, em alguma medida, a localização ainda é possível quando a gente está falando da unidade 2 do bloco funcional. Algumas relações localizacionistas podem ser feitas, mas ainda não é tudo. E na unidade 3, os lobos frontais, isso daí é mais difícil ainda, né? É quase impossível, porque a função é de regulamentação consciente do comportamento. Veja, regulamentação consciente do comportamento está totalmente vinculada às especificidades humanas, ao desenvolvimento cultural, à aprendizagem, ao desenvolvimento da consciência e no asseguramento da estável seletividade da atividade do homem, que é dirigida por um objetivo. Isso daqui tem tudo a ver com o que a gente discutiu lá atrás,
sobre o trabalho. Lembra que o trabalho, né, que é isso que funda o ser humano, essa ação da relação entre o homem e a natureza que funda o ser humano, que é o trabalho. Lembra que a gente falou que o trabalho ele se divide em três, né, três momentos que só conjuntamente constituem o que a gente está chamando de trabalho, que é, primeiro, a pré-ideação, a busca pelos meios e a efetivação de algo novo na natureza que não existia antes. Então, lembra que a gente falava, primeiro tem que existir um planejamento, é aí que vem o início do desenvolvimento da consciência, né? Porque é preciso abstrair, imaginar algo que não existe, que você vai construir, que você vai, que é um comportamento futuro, ou seja, e você tem que submeter o seu comportamento a essa necessidade. Então, você vai submeter a sua atenção, toda a sua atenção, a sua percepção, a sua memória, todas as suas funções, o seu comportamento, você vai submeter a esse objetivo final, que é construir a machadinha que você idealizou, né, que você planejou. Você vai submeter todas as suas funções a buscar pelos meios de fazer isso. Ou seja, você tem que buscar utilizar a sua atenção para pegar a melhor pedra, com o melhor pau, o melhor cipó, para unir esses dois elementos, para ficar o mais próximo possível daquilo que você planejou, né? Daquele instrumento que você precisa para satisfazer aquela necessidade. E, por fim, a gente objetiva de fato a coisa, né? Constrói de fato a coisa. Então, veja que o que caracteriza o ser humano, na verdade, né? O trabalho, que é o que funda o ser humano, e o que caracteriza o ser humano de maneira específica, é essa capacidade do planejamento e da articulação do comportamento dirigido para um objetivo futuro. E são nos lobos frontais, são os lobos frontais que são responsáveis por regulamentar de forma consciente o comportamento, ou seja, por submeter o comportamento a esse objetivo futuro e de assegurar a estável seletividade da atividade do homem dirigida por um objetivo. Então, isso que nós temos, né, de especificamente humano, que vem como consequência do trabalho, está relacionado, né, aos lobos frontais, que é a terceira unidade do bloco funcional. Esse sim, os lobos frontais, né, essa sim é a terceira unidade do bloco funcional. Só que fala terceira unidade do bloco funcional, porque lembra quando a gente falou que o Luria, ele toma todas as contribuições das escolas anteriores? Então, de fato, apesar de existir esse nível de localização que ele está colocando, né, unidade 1, unidade 2, unidade 3, ele considera, como consideravam os holistas lá, que esses blocos funcionam, essas unidades funcionam num bloco funcional. Elas funcionam de forma articulada para determinadas necessidades, para determinados comportamentos, enfim, humanos. Então, não é possível dizer que não. Então, ele supera, né, essa concepção localizacionista imediata, ele mantém o nível de localização, principalmente vinculados às unidades que são mais relacionadas com funções mais simples, e aquelas com as funções mais complexas, que é do comportamento consciente humano dirigido a um fim, o planejamento, o asseguramento do comportamento futuro, isso é responsabilidade dos lobos frontais, que são as estruturas corticais mais novas, mais atuais, que são desenvolvidas posteriormente ao longo do processo do desenvolvimento humano. Até aqui tudo bem, gente? Bom, eu acho que para a gente não... deixa eu só avançar mais um pouquinho.
Mais um pouquinho. Então, a primeira unidade funcional são as fontes de manutenção do tônus, né? É caracterizado pela chegada permanente de estímulos externos e a boa conservação das estruturas, chegada permanente de informações sobre os processos metabólicos, como açúcar e oxigênio, e programas de comportamentos elaborados com a participação da fala. Então, mesmo a primeira unidade funcional, aquela vinculada às estruturas mais antigas, ela já tem, porque a gente falou, né, que essas estruturas, elas funcionam num concerto, como se fosse uma orquestra, de forma articulada. Então, a gente verifica, mesmo na primeira unidade funcional, eu pulei esse slide, a função é manutenção permanente do tônus optimal do córtex, e as estruturas, o tronco cerebral de encéfalo. Mesmo essas estruturas mais antigas, né, tronco cerebral de encéfalo, tem já uma participação da fala, do comportamentos elaborados com a participação da fala. Então, é importante a gente ver que não está essa coisa separadinha, porque as unidades funcionais, elas funcionam de forma articulada. O caráter modal é não específico, né, ou seja, é mais geral. Não existe essa especificidade, que é o que a gente estava falando, que vai acontecer na segunda unidade funcional e principalmente na terceira, um caráter mais específico. A segunda unidade funcional, a função é a análise e síntese daquilo que é percebido pelos órgãos do sentido. Então, o primeiro é a chegada, né, dos estímulos externos, e a segunda unidade funcional vai analisar e realizar sínteses daquilo que é percebido. As estruturas são os lobos temporal, parietal e occipital. A segunda unidade funcional, segundo Luria, né, é regida por 3 princípios. O primeiro princípio é da hierarquização. Então, a gente tem a zona primária, que recebe informações do meio externo e que estão próximas às terminações dos órgãos do sentido. Então, são os neurônios da 4ª camada. Depois nós temos a zona secundária, que realiza a associação entre informações. Então, nós estamos falando dos neurônios da 2ª e 3ª camada. Veja como é regida pelo princípio da hierarquização. E nós temos a zona terciária, que unifica informações. Nesse caso, envolve diretamente a linguagem, né, unificação de informações, realização de sínteses, e essa é a região de fronteira entre os lobos. O segundo princípio é da especificidade modal decrescente, ou seja, a zona primária tem grande grau de especificidade. Então, zona primária, que é a que recebe informações do meio, que são próximas às terminações dos órgãos do sentido, tem grande grau de especificidade, porque exige especificidade as informações que são coletadas pelo órgão da visão, pelo órgão da audição, pelo órgão gustativo, né? Então, existe essa especificidade modal decrescente, né? Esse grande grau de especificidade na zona primária, que vai... a terceira é a lateralização, em que ele vai dizer o seguinte: as observações clínicas sobre as sequelas de lesões cerebrais locais começaram há muitos anos atrás. Mesmo em estágio inicial, descobriu-se que uma lesão do córtex motor leva à paralisia dos membros opostos. Uma lesão da região pós-central do córtex acarreta perda de sensibilidade no lado oposto do corpo. E uma lesão da região occipital do cérebro redunda em cegueira central. Isso é confirmado pela teoria de Broca, que mostrou pela primeira vez a diferença radical existente entre as funções dos hemisférios cerebrais esquerdo e direito, identificando o hemisfério esquerdo, em pessoas destras, como o hemisfério dominante vinculado às funções superiores da fala. Então, respondendo um pouquinho o que a Júlia tinha falado, ele demonstra, né, que esses localizacionismos, né, comprovados por Broca e outros, têm uma
tem uma correspondência na realidade. O problema disso é que não se resume a isso, né? E, finalmente, a terceira unidade funcional, só retornando aqui, e o princípio da lateralização é isso, de uma lesão no córtex motor leva à paralisia dos membros opostos, né? Então, a lateralização é essa questão da oposição dos lados. E, finalmente, a terceira unidade funcional, cuja função é a de programação, regulação e controle da atividade consciente. A estrutura são os lobos frontais. O percurso da atividade, né? Primeiro, recebe informação significada, que vem da zona terciária da segunda unidade. Então, lembra, a zona terciária unifica as informações e já envolve a linguagem. Então, essas informações, elas não são meramente percepções, elas são já percepções significadas. E aí, posteriormente, ela depois formula intenções com relações a essas informações, e terceiro, realiza o controle da formulação feita. Então, veja que interessante, a terceira unidade funcional que vai receber informação significada, vai formular intenções, o que significa ações futuras, e aqui, gente, o Luria, a teoria dos sistemas funcionais, se diferencia em muito em relação às explicações que existiam até então, porque as explicações que existiam até então se baseavam no comportamento pregresso. Isso é uma coisa que ele fala lá no capítulo que vocês vão ler para fazer a nota de leitura certinho, que é isso, né? Tudo o que era formulado dentro da neurociência clássica tinha a ver com o comportamento pregresso. E o Luria vai dizer, né, baseado na concepção marxista do trabalho, que é o que nos distingue dos outros animais, que é a possibilidade de planejamento futuro e de ação orientada a um objetivo futuro. Então, a terceira unidade funcional está responsável por isso, por formular intenções, objetivos futuros e realizar o controle, que é... Lembra quando, no exemplo da machadinha, né? A gente vai realizar o planejamento, vai buscar pelos meios de efetivar aquele instrumento e vai efetivar, de fato, o instrumento. Lembra que a gente falou que a gente tem que ir o tempo todo corrigindo a nossa ação com o que a gente planejou, porque a machadinha tem que ficar o mais próximo possível daquilo que foi planejado, senão ela não vai desempenhar a sua função, que é, por exemplo, matar um animal para sanar a nossa fome. Então, o cérebro humano é capaz de ir fazendo essas correções, esses controles do que está sendo produzido com o que foi formulado. A terceira unidade funcional também é regida pelo princípio da hierarquização. A gente tem a zona terciária, que é a zona pré-frontal, que formula as intenções, né, que planeja, digamos assim. A gente tem a zona secundária, que cria a harmonia entre os impulsos motores, ou seja, que cria a harmonia entre as intenções e a própria ação. Tá certo, né? Não, porque você colocou mais, né? Ok. Obrigado, senhor. Zona secundária, que cria harmonia entre o planejamento, as intenções e os impulsos motores, ou seja, e a ação, né, de fato, e a zona primária, que dirige os impulsos para a periferia, ou seja, que vai levar para a periferia, né, para os nossos órgãos. Então, a região pré-frontal, que é da zona terciária, já foi considerada uma zona muda. Por que será que a zona terciária foi considerada uma zona muda? Porque é bem aqui que a gente diferencia da explicação até então existente, né? Que é a especificidade humana de formulação de intenções futuras. Ou seja, de que o cérebro ele não é simplesmente formado
pelo comportamento, pela história pregressa, mas que ele também o seu desenvolvimento é impulsionado também pelo planejamento de ações futuras, né? As lesões bilaterais impedem o sujeito de planejar e conservar intenções e perdem também a atitude crítica das ações realizadas, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Se você tem uma lesão bilateral, você perde a atitude crítica das ações realizadas, que é justamente a nossa capacidade de realizar o controle da formulação feita e de realizar a articulação entre o que foi planejado e o que está sendo realmente produzido, realmente feito. Acho que a gente pode finalizar por aqui e retomar na próxima aula, no que ele vai revisar sobre o conceito de função, e alguns conceitos que ele vai revisar do localizacionismo, das escolas da neurociência clássica que tinham desenvolvido até então. Então, eu acho, pessoal, que a gente pode... Isso, zona muda é que se achava que não se tinha nenhuma função específica. Exatamente. Então, a nota de leitura tinha ficado para o dia 29, que é a próxima terça-feira. Então, eu vou passar ela para o dia 6 de julho, que é daqui 2 terça-feiras, porque daí na próxima terça-feira a gente vai finalizar esse capítulo, e aí vocês têm melhores condições de fazer já a nota de leitura, com os comentários de vocês. Sempre lembrando que lá na terceira coluna, vocês vão fazer os comentários de vocês vão relacionar com o que a gente está discutindo aqui em aula, com o que vocês já leram em outros materiais. Se vocês forem ler o livro do Luria, né, do Homem com Seu Mundo Estilhaçado, tentem fazer essas relações, tragam lá alguns exemplos que ele traz, que aí vocês têm maiores condições de formularem lá na terceira coluna da nota de leitura. Maikson, eu não tinha pensado sobre isso, mas acho que é uma boa ideia. Vocês aprovam essa ideia do Maikson? Eu também acho legal. Sim, pode ser. Então, fica assim, na próxima terça a gente vai avançar mais um pouquinho nesse primeiro capítulo, e no dia 6, vocês entregam as notas de leitura e a gente usa a aula do dia 6 para discutir sobre as notas de leitura. Beleza? Então, por hoje é só, pessoal. E aí a gente retorna na próxima terça-feira. Tenha um bom descanso, um bom restinho de terça e até a próxima semana.